Muito bem, amada igreja, eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Estamos aqui no contexto do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Mateus, capítulo 7. Quantos irmãos abrem suas Bíblias? Eu vou aproveitar para falar um pouco do que falei ali na minha classe hoje. Hoje eu comecei uma classe com o povo que está chegando para a igreja, para, colocar todo mundo ali no mesmo patamar. Porque tem gente que conhece um pouco mais de Bíblia, tem gente que conhece um pouco menos, tem gente que lê a Bíblia, mas que ainda não está naquela compreensão. Então, para a gente pavimentar a estrada para todo mundo poder caminhar bem, eu comecei hoje ali a minha lição com eles do zero. Mas teve algumas lições que eu deixei ali com eles do beabá da Bíblia, que é importante às vezes a gente voltar ao beabá. E eu vou pedir só para a minha classe responder. Pessoal que estava comigo na classe, qual é o assunto da Bíblia? Salvação. O assunto da Bíblia é, toda a igreja? Salvação. E é por isso que essa mesa está aqui. O grande assunto da Bíblia é a salvação. Não é prosperidade, não é vida em família, não é vitória financeira, não. Tudo isso faz parte? Até faz. Mas o grande assunto da Bíblia é salvação. Porque está escrito em João capítulo 3, versículo 16, o quê? Que deu... Calma, tá bagunçado. Deixa eu começar, vocês vão comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, igreja do Senhor. A irmã ainda deu ali o endereço, João 3,16. Muito bem, Rosimar. Então vamos lá. O assunto da Bíblia é a salvação. E quem é a pessoa mais importante, classe? A pessoa mais importante da Bíblia é o Salvador. Se a coisa mais importante da Bíblia é a salvação, a pessoa mais importante da Bíblia é o Salvador. E conversei com eles hoje sobre o que é a salvação, por que a salvação foi necessária, porque está escrito lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e afastados ou destituídos estão da glória de Deus. Conversei com eles sobre isso hoje. Mas tem muita gente por aí que está pegando a Bíblia, misturando com outras coisas e entregando como se fosse a Bíblia. Não é a Bíblia. Gostei que nós cantamos hoje o cântico que diz: nada além do sangue de Jesus. Porque o sangue do Salvador é suficiente e não precisa de mais nada para que nós sejamos salvos. O nome e o sangue de Jesus bastam a nós. Bastam. Não precisa misturar escritos de seja lá quem for. Aliás, as seitas fazem isso. A definição de seita, uma delas, é um grupo religioso que mistura coisas com a Bíblia, ou soma, ou multiplica, ou tira, ou divide. Geralmente somam. Por exemplo, um grupo de uma seita maligna, os Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o nome dessa igreja. Eles dizem que pregam a Bíblia, mas eles não pregam a Bíblia, não. Eles pregam o livro de Mórmon, que é outra coisa, usando, de alguma forma, a Bíblia. Tem um outro grupo aí, muito conhecido, as Testemunhas de Jeová. A Bíblia deles é adulterada.
E você tem os adventistas do sétimo dia, que também não são evangélicos. Aliás, o começo da minha conversa ali com a minha classe hoje foi essa. Nós somos uma igreja evangélica. E aí perguntei para eles, se somos uma igreja evangélica, a coisa mais importante para nós é o quê? Aí eles responderam, o evangelho. Perfeito, e o evangelho está na Bíblia. O que é o evangelho? É a boa notícia. E qual é a boa notícia? Voltei para o começo, a salvação. Se a salvação é a boa notícia, o evangelho, então o Salvador, o evangelho, fecha toda a ideia. Então, se tem uma pessoa na Bíblia a quem nós devemos ouvir, como é o nome dessa pessoa? Então vamos ouvir o que ele diz aqui, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Porque eu vou falar aqui um pouquinho de tudo isso que eu falei, de gente que mistura o evangelho, que mistura a Bíblia com outras coisas. Mateus 7, 15. 15, na verdade. Tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Cuidado, existe gente falsa, que pega a Bíblia, diz que está pregando a Bíblia, e o objetivo dele não é levar ninguém à salvação, é lucrar, é ganhar, é acrescentar para ele mesmo. Cuidado com esse cara. O que mais que o Senhor Jesus vai dizer? Vocês os identificarão por seus frutos. Ou na sua versão Almeida diz, pelos frutos os conhecereis. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Dá para colher uva do espinheiro? Só se o caminhão de uva tiver virado em cima do espinheiro. Só se o saco da uva tiver rasgado e caído em cima do espinheiro. Mas o espinheiro não dá uva, dá? Não. E se você quer figo, você vai colher em qual árvore? Na macieira, na jaqueira, na figueira, então está lá. Não é possível colher figos de ervas daninhas. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons. Jesus está falando aqui dos falsos profetas. Se o profeta, se aquele que apregou a palavra de Deus verdadeiramente é alguém mandado pelo Senhor, que apregou a palavra de Deus, os frutos vão falar. Os frutos vão falar. Uma árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. Está escrito. A árvore boa não pode produzir frutos ruins. A árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. O que é o fogo na Bíblia? O inferno. É o inferno. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Vamos adiante mais um pouquinho. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Do que ele está falando? Dos falsos profetas. Sujeito que pega a palavra de Deus, distorce, fica parecendo que ele é um homem santo, uma mulher de Deus, e que na verdade está pregando mentiras, usando a palavra de Deus para distorcer e criar confusão na cabeça das pessoas. Portanto, o Senhor Jesus está dizendo, presta atenção, nem todo profeta é profeta. Nem todo profeta é profeta. E se nós formos lá para 1 João, a gente vai encontrar João ensinando o seguinte: provai todos os espíritos. Provai todos os espíritos. Porque o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é o Espírito de Deus. Agora, o que não confessa é o espírito do anticristo. É preciso provar os espíritos pela palavra de Deus. É preciso colocar os profetas à prova pela palavra de Deus. Agora, Tamara, volta para o versículo 1 desse capítulo aí. Curioso é que todo mundo hoje está jogando nesse versículo aqui, olha lá. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mas veja bem,
No mesmo capítulo, o Senhor Jesus está mandando a gente julgar os falsos profetas, sim ou não? Sim, pelos frutos. Vamos voltar para o versículo 21. Presta atenção, é importante você saber se defender, meu irmão, minha irmã, de quem verdadeiramente prega a palavra de Deus e quem está pregando o engano, o engodo. Quem é ovelha do Senhor e quem é lobo disfarçado de ovelha. Palavras não minhas, mas do Senhor. O falso profeta vem disfarçado de ovelhas, mas são lobos devoradores. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Quantas vezes eu estou pregando e quantas vezes eu digo isso aqui, meus irmãos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Você sabe, quer saber se alguém ama a Jesus? Esse alguém guarda, conhece os mandamentos e os guarda, cumpre. Menos que isso, pode desconfiar. O sujeito chega aqui na sua frente, passa de santo, passou da porta para cá. Ô meu irmão, um dia abençoado na presença do Senhor para você. Pai do Senhor, meu irmão, bênção sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre a tua família. Amém, a princípio amém. Agora, chega em casa, bate na esposa, vive se bicando com todos os vizinhos, é um encrenqueiro do trabalho, problemático, mas chega aqui é santo, rapaz. O cara bota a Bíblia, abraça com a Bíblia assim que você diz, rapaz, isso aí é um homem de Deus. Aquele sujeito, eu desconfio do sujeito que está na igreja e está te vendo pela primeira vez, mas ele vem assim, ele já te olha assim de cima para baixo. O cara pode ser baixinho, mas ele te olha de cima para baixo. Pai do Senhor. Ah, tu sabe. Aí tem, tá santo demais esse aí. Não pode ser. Isso aí, esse aí não andava com Jesus não, porque Jesus é manso e humilde de coração. Quantos estão entendendo? Mas vamos continuando o que o Senhor Jesus disse. Verso 22. No dia do juízo, ele já está pulando para o capítulo final, no dia que a porta fechar. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. Eu, porém, responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Vamos orar. Senhor, fala conosco, nos alimenta e nos abençoa nessa manhã, porque eu preciso diminuir para que o Senhor cresça, e que o teu Espírito esteja falando aos nossos corações, a começar em mim, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu vou falar um negócio para vocês, pastor Marco está aqui que não me deixa mentir, pelo menos sozinho. Pastor Marcos, o irmão ainda sente aquele tremor de subir diante do púlpito do Senhor para pregar a palavra de Deus? Gilson, eu sei que já falou várias vezes isso. Sabe o que acontece, meus irmãos? Todos nós somos examinados pela Bíblia. Eu já falei isso aqui. Enquanto você lê a Bíblia te lê de volta. Se você está lendo a sua Bíblia honestamente, ela está batendo lá fundo e iluminando os cantos escuros da tua alma, do teu espírito, porque ela mesma diz que ela é a palavra de Deus, e que ela é apta para discernir entre juntas e medulas, e fazer separação entre alma e espírito. O que é que eu quero dizer com isso? Que termo esquisito é esse? Ele quer dizer o seguinte, uma faca, uma espada de dois gumes, ela corta para cá, e ela corta para cá, e ela corta para lá. Quando eu estou aqui na posição de pregador,
Eu sou o primeiro a ser atingido por essa palavra. E, meus irmãos, sinceramente, eu me pelo de medo de olhar para essa palavra, e toda vez que eu olho para ela, quando eu leio cuidado com os falsos profetas, eu tenho que olhar para mim, diante de Deus com honestidade, e dizer: Senhor, será que tem algo de falso profeta em mim? Será que tem algo em mim que pode melhorar e eu não estou melhorando? Tem algo em mim do caminho dos falsos profetas? É assim que a gente lê a Bíblia, meu irmão. Eu encontro falhas em mim. Aliás, tem uma frase que eu amo, e diz assim: li a Bíblia e encontrei vários erros, todos eles em mim, porque ela é a palavra de Deus. E eu leio a Bíblia e a Bíblia me mostra quão imperfeito eu sou, mas ela também me mostra que eu tenho um grande Salvador, um grande Salvador, maior do que todo o pecado que eu possa cometer, ter cometido ou vir a cometer. O Senhor é Senhor sobre a minha vida. Ele me salvou para que um pecador mau como eu tivesse uma salvação. Era preciso vir um grande Salvador. Ou, colocando em termos bíblicos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas Jesus não está falando de gente honesta, sincera de coração, que lê a Bíblia e se reconhece. Porque o que o crente deve fazer quando ele encontra falhas na sua vida, ao ler a palavra de Deus? O que a gente faz com o pecado? O pecado, ele é cometido, confessado e abandonado. Senhor, eu vi aqui na tua palavra algo que bateu no meu coração. Eu confesso ao Senhor que eu tenho sido atraído por isto. Confesso ao Senhor, digamos, um exemplo aqui que não acontece com ninguém. Senhor, eu sou casado, mas eu confesso ao Senhor que eu andei olhando para a secretária lá do trabalho, ela deu um sorrisinho para mim, eu sorri de volta para ela, e o Senhor está entendendo. E eu li na tua palavra que o Senhor abomina esse tipo de coisa, que o Senhor não suporta o divórcio, está lá em Malaquias, que eu estou agindo mal, que o Senhor Jesus aqui mesmo no Sermão do Monte, ele ensinou o quê? Que se você apenas olhar para uma mulher com olhos famintos, você já pecou. Então, eu peço perdão ao Senhor, eu confesso, olhei, desejei, mas quero teu perdão, que o sangue de Jesus me cubra e me limpe, me purifique desse pecado. Onde é que está escrito isso, pastor? Tamara, por favor, 1 João, capítulo 1, versículo 9, para que todos leiam. Vamos ler todos juntos? Mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém e amém. Eu sempre digo aos irmãos aqui que tem uma coisa, a melhor maneira para você entender o que é o pecado e o que é o perdão é a pia de louça. Quem saiu de casa na manhã de hoje deixou a pia na louça? Não me responde, senão os outros vão te julgar. Não me responde, não levanta a mão não. Brincadeiras à parte, a pia de louça é o pecado na vida do crente. Como assim, pastor? A pia de louça é o pecado na vida do crente? Eu te explico. A pia está cheia de pecado, a louça suja. Você vai lá e lava a louça todinha, não é verdade? Fica tudo limpo, brilhante, você ainda passa o rodinho, porque brasileiro sem rodo na pia não existe, não é um bom brasileiro, não entendeu o que é ser brasileiro. Passa o rodo lá,
bota lá todas as coisas no lugar, depois você seca e guarda e está tudo arrumado. Você vai dar a sua volta lá na casa, faz o que você tem que fazer e tal. Quando você volta, principalmente se for mais de um morando em casa, já vai ter lá um copo, às vezes tem um copo e um garfo, às vezes tem um prato também, às vezes tem uma jarra. A pia brota louça. Eu não sei de onde vem esse negócio. Lavei a pia de louça, daqui a pouco eu vou ver, o que aconteceu aqui? É verdade ou não é? Ah, bom, achei que era só lá em casa. Pois é, o pecado é exatamente assim. O pecado ele vai surgindo ali, ele vai vindo. O pecado vai se aplicando na vida da gente, vai sujando. E quem é que lava a louça do nosso pecado? Está lá, o Senhor. É o Senhor que lava a louça do nosso pecado. Nós não podemos lavar o nosso pecado. Nós não podemos limpar o nosso pecado. Nós podemos fazer uma autoanálise à vista da palavra de Deus. E Ele faz isso, olha lá. Ele nos limpa, nos perdoa os nossos pecados e nos purifica. Ele zera a pia de louça. Lá em casa até a Helena já entrou nessa. Estou eu lavando a louça outro dia, aí vem ela, olha assim, está lidando com o pecado, né? Eu falei, estou. Quer saber de uma boa? Esta palavra de hoje, por Jesuscidência, ela veio ao meu coração quando eu estava fazendo o quê? Estava lidando com o pecado. Pois é. Então não é coincidência, é coisa de Deus, é a aplicação dessa brincadeira que eu falo. Nós não podemos nos limpar dos pecados, o Senhor limpa os nossos pecados. Mas não é disso que o Senhor está falando aqui sobre os falsos profetas, Ele está falando de gente suja, que é suja, que não foi limpa, não foi lavada e quer continuar andando na sujeira do pecado. Mas quer fingir que é limpo. Quantos estão entendendo? E tem muita gente que está faltando olhos espirituais para discernir quem é limpo e quem finge que é limpo. O Senhor Jesus mesmo, Ele usou, rapaz, eu nem me toquei disso, agora que me caiu essa ficha. Numa certa ocasião, o Senhor Jesus usou essa parábola também da louça, porque Ele fala para os fariseus: vocês, fariseus, limpam o copo e o prato pelo lado de fora. Jesus falou isso. Quem puder achar aí no celular, acha que depois a gente pede para botar na tela. Mas Ele falou: ai de vós, fariseus, que limpais o exterior do copo. Pode buscar que está dessa forma. E realmente, o que adianta você limpar o exterior do copo? Digamos, você tomou um suco de uva ontem à noite, aí está lá o copo. Aí você limpa só por fora assim, por dentro está o resto de suco de uva. Aí agora você vai tomar um suco de maçã, que já ficou com a uva fermentada de ontem. Vai começar a dar ziquezira daqui a pouco. Depois você vai limpando só por fora. A sua saúde vai para onde? Para o beleléu. Que você está aparentemente usando um copo bonito, limpo por fora, mas o que é ruim está lá dentro e está te fazendo mal. Então o Senhor Jesus usou também essa figura da louça. É isso que os religiosos, que os falsos religiosos fazem. Eles fazem exatamente isso. O que é a salvação? Patrícia, para vocês aí, o que é a salvação? A salvação é Deus tirando a gente da lama. Tira a gente da lama e bota a gente no lugar seguro, limpo. O que é a santificação? A santificação é o Senhor cooperando com a gente para a gente tirar a lama, porque a gente saiu da lama, mas a lama continua agarrada em nós, o pecado, e a gente precisa ir se limpando, vai lavando a louça todo dia. E o que é a religião? Ah, chorou. De novo, a salvação é Deus tirando a gente da lama. A santificação é o Senhor e nós cooperando para limpar a lama que ainda está agarrada em nós.
E o que é religiosidade? A religiosidade é o sujeito que está cheio de lama, veste uma roupa limpa. Adianta de alguma coisa? Religião não leva ninguém ao céu. Religião não salva ninguém. O que salva alguém é o Senhor Jesus. É a salvação que Ele dá e a santificação que Ele faz em nós. Pastor, por que é importante a santificação? Por nada demais. Porque a Bíblia apenas diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Entendeu? Então a salvação, ela é dada pelo Senhor, mas Ele exige de nós a purificação, a santificação. Agora, o que nós vimos aqui? Falsos profetas, que não são salvos, que não se purificam, que continuam cometendo pecados, que enganam as pessoas, que na verdade, então, como é que a gente vai saber se eles são copos limpos ou se estão sujos por dentro? É esse texto aí que está na tela? Vamos ler junto, deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Mas cadê o copo? 25? 26. É o 26 mesmo, olha lá. Que aflição os espera, hipócritas, tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, está vendo? Enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Vamos adiante. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. É isso aí. Os fariseus viviam em religiosidade. O que é religiosidade? Acabei de falar, é você estar sujo de lama e botar uma roupa limpa por cima. Você pode até enganar alguém, mas você sabe que você está sujo. E você lê a palavra de Deus e diz: a palavra está exagerando, eu não sou tão mal assim, eu não sou tão pecador assim. Portanto, meu irmão e minha irmã, compare. Sabe aquela história do cara crachá, cara crachá, cara crachá? Faz um cara crachá. O sujeito diz que é santo, diz que é puro, diz que é um homem e uma mulher de Deus, mas os frutos não condizem. Vai devagar, reconsidere. Nós identificaremos quem é quem pelos seus frutos. A árvore boa dá fruto bom, a árvore ruim dá fruto ruim. E se você andar debaixo de uma árvore ruim, você vai se tornar uma árvore ruim, porque ele não vai saber te ensinar a ser uma árvore boa. E aí, naquele grande dia, toda árvore ruim, que dá maus frutos, toda árvore má, que dá frutos maus, vai encontrar a seguinte palavra do Senhor Jesus: nunca vos conheci. Mas espera aí, eu ia à igreja todo domingo, não te conheço. Eu preguei o evangelho, mãos foram levantadas, não te conheço. Porque quem ele conhece? Aqueles que o amam. E quem o ama? Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Volto ao início que eu falei semana passada. Guarda isso, porque esse ano eu tô com o coração vibrando para falar exatamente isso que eu vou falar agora. A palavra é amor. Tudo que você fizer para Deus, em nome de Deus, que não for pelo amor, não tem validade, não vale nada. Aliás, Paulo vai dizer isso, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas quem é o maior? Porque se eu não fizer por amor, se eu não pregar a palavra por amor, eu sou como um sino que bate, mas não está resolvendo em nada. Estou fazendo só barulho. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Serei como o sino que retine, só barulho. Não vai fazer mudança de vida em ninguém. O falso profeta, ele só vai levar pessoas ao inferno. E no final, ele vai ter a condenação dele, que já está certa.
Como saber, pastor, então, se Jesus está falando comigo, se eu sou uma árvore boa, uma árvore ruim? Há esperança para mim? Eu te digo sim, meu irmão, minha irmã, enquanto há vida, há esperança. O que é que eu tenho que fazer? Leia a palavra de Deus. Confronta a palavra com o teu coração. Porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, você pode ler a Bíblia com duas ferramentas. Você pode ler a Bíblia com a pá. Já viu gente que lê a Bíblia com a pá? Está com a pá na mão. Chega aquela porção, essa aqui é para o meu marido. A pá já jogou para o marido. Meu filho, ó, toma mais. Para você. Para minha filha. E meu colega de trabalho aqui, ó, despeja um caminhão de pá nele. Mas a pessoa que lê a Bíblia com honestidade, diante de Deus, ela não tem que usar a pá para jogar para os outros, o problema não. Ela tem que puxar com a enxada. Isso aqui é para mim, Senhor. É para mim. Por favor, Senhor, é para mim. Senhor, está doendo, mas é para mim. De novo, Senhor, eu caí de novo nisso. Me abençoa, tem misericórdia de mim, me ajuda a mudar. E Deus vai fazer a obra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Encontrou pecado na tua vida pela palavra de Deus? Sabe qual é o problema? E eu, na condição de advogado que sou, posso dizer isso. O problema é que, como advogado, muitas vezes a gente buscava na lei alguma brecha, algum caminho, alguma coisa que não tivesse muito clara na lei e que o governante talvez fizesse alguma coisa. Não, mas isso não está estritamente escrito assim na lei, então tem essa interpretação e essa interpretação e essa interpretação, e vamos tentar fazer o judiciário dar para a gente aqui a interpretação mais benéfica. Com Deus não tem isso, a palavra dele é a palavra dele, a palavra de Deus é a verdade. Você não vai encontrar brecha na lei, você não vai encontrar um mas veja bem na palavra de Deus, não vai. Como é que o Senhor Jesus termina aqui o último versículo? Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Você que conhece e não cumpre a lei do Senhor, isso é para mim. E eu muitas vezes me pego na condição de olhar para essa palavra e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Peça perdão. Você é crente que tem 30, 40, 50, 60 anos de igreja, não importa, não deixe o seu coração se endurecer, não deixe a sua consciência diante de Deus se cauterizar, meu irmão, porque nós estamos falando aqui de salvação, estamos falando aqui de santificação, e a santificação, diz a palavra, sem a qual ninguém verá a Deus. Vai ter gente que vai chegar diante do Senhor e vai ouvir: eu te conheço de onde? Não, mas eu estava lá na 22 de novembro, não te conheço não. Não, mas eu ficava na portaria, na recepção, eu tomava conta dos carros, eu abençoava o ministério infantil, eu fazia não sei o que, nunca te conheci. Que na verdade significa: você nunca me conheceu, nunca tive relacionamento com você. E nessa manhã, eu sei que essa palavra é uma palavra de alerta, uma palavra dura. Olha para você mesmo, aqui não é para usar a pá não, é para usar a enxada. Olha para você mesmo, para o seu coração diante de Deus, como eu estou olhando para o meu. E você diante de Deus, você com Deus, conclua: Senhor, eu tenho sido uma árvore boa e tenho dado bons frutos. Feche seus olhos. Tenha esse momento em silêncio, em oração silenciosa com o Senhor. Se precisa confessar, confessa. Confessa. Entrega mais uma vez o teu caminho ao Senhor. Confessa. Pede perdão.
Senhor, a tua igreja está orando. Cada um sabe da sua própria realidade, ninguém está aqui para julgar ninguém. Pelo contrário, nós estamos aqui diante do justo juiz. Sabemos que o machado está posto à raiz, e toda árvore que não dá fruto será cortada, Senhor. Assim diz a tua palavra. Senhor, purifica a tua igreja, a começar por mim, purifica-nos. Nós não queremos ser árvores ruins. Nós não queremos, Senhor, lidar erradamente com a tua palavra eterna, mas pelo contrário, queremos ser submissos a ela. Ouve a oração que se faz nesse lugar. Ouve a confissão que se faz nesse lugar. E que nós possamos servir ao Senhor todos os dias, verdadeiramente, de coração, com perfeição, integridade e inteireza de coração, Senhor. Nós possamos apenas cometer pecados, mas não viver no pecado. Porque em cometendo pecados, nós podemos confessar e deixar. Mas se cairmos no cinismo de voltar a viver no pecado, Senhor, já não há nenhuma condição para nós diante do Senhor. Orienta a tua igreja, cada irmão, cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.